Shalom, povo de Deus. Paz do Senhor a todos. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida. Que o Senhor possa abençoar todos os teus planos, teus projetos. Que essa semana que se inicia seja a melhor semana da sua vida até então. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória! Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, porque estamos aqui. Vai enviando aí essa live já para sua amiga, para alguém que você acha que precisa ouvir a palavra de hoje. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje já teremos uma convidada para estar ministrando aqui conosco. É a pastora Jéssica Leodoro. É uma mulher de Deus, cheia da unção, cheia do poder. Flui muito forte também no profético. Mais um vaso também de honra usado pelo Senhor. Shalom, Tamires. Como vai você, Monique? Deus abençoe. Mili, Malu, Deus abençoe a vida de vocês. Tudo bem com vocês? Camila, glória a Deus. Então, tenho estado mais sumida aqui, né, das lives, porque agora tem outras coisas que nós estamos fazendo, outros projetos. Então, de quarta-feira, nós estamos com culto online pela Zinho Global e é pelo Google Meet, por isso que às quartas-feiras a gente não está tendo live. Aos sábados também a gente está tendo culto e aí a gente não está tendo também as lives aos sábados, mas eu convido você a entrar já no culto online, que tem sido para a honra e glória do Senhor uma bênção. Quem já participou tem gostado muito do que está se passando ali dentro. É uma estrutura diferente de uma live, né? Estrutura mesmo de um culto. E eu entendo que é o Senhor dando forma, porque o Senhor é multiforme, dando forma para aquilo que Ele quer para esse tempo. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. E eu sei que a palavra de hoje vai ser uma palavra muito boa, muito forte, porque o Senhor é aquele que prepara todas as coisas. Ontem eu não consegui entrar aqui para fazer a live com vocês. Estava com uma dor de cabeça tremenda. A Isabela disse, o culto sábado foi tremendo, tá vendo? Então, convido você, se você ainda não está dentro do grupo, eu vou postar agora de noite já para ficar aí o link, né, do grupo do WhatsApp, onde a gente coloca o link lá do Meet para nossas reuniões, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E eu não sei porquê, o Senhor tá mandando eu falar para vocês já um texto, tá? E esse texto eu sei que vai falar com algumas pessoas hoje. Segunda Crônicas, capítulo 20, exorta o povo a crer nos profetas, né? Todo lugar que Deus levanta profetas, shalom, que eles sejam todos muito bem-vindos. Então o Senhor, Ele fala com seus filhos, Ele fala com a igreja através dos profetas. Então 2 Crônicas 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. É verdade que, infelizmente, muitas vozes não são as vozes de Deus, que se passam de vozes de Deus, mas de fato, de verdade, as vozes dos profetas, dos verdadeiros profetas, são como a voz de Deus na terra. E quando nós escutamos e cremos nos profetas que o Senhor usa nessa terra, os leais profetas, nós prosperaremos. Por quê? Porque os profetas, eles têm unções, eles têm chaves espirituais que estão na sua boca. Porque Deus, quando unge alguém, Deus, Ele agora capacita e Ele entrega também, devido à unção, por honra, e o Senhor ali, Ele sela o que aquele profeta diz. Tanto é assim que Balaão, quando ele começa a profetizar contra Israel, Deus era obrigado a fazer o que Balaão dissesse, porque ele era profeta, e uma vez você ungido, a sua boca tem um poder muito grande.
Então, o que é que o Senhor fez? Enviou o anjo para que Balaão não profetizasse contra a nação de Israel, porque uma vez a pessoa ungida, uma vez a pessoa ela derramado o dom, ele é irrevogável da parte do Senhor. Então, quero te dizer nessa noite, quem confia nos profetas verdadeiros do Senhor, eles prosperam, porque é a forma que Deus usa para falar aqui na terra, são os seus profetas. Então, o Senhor tem seus vasos de barro, o Senhor tem seus vasos que Ele usa para derramar orientação, para derramar profecias. E quando a gente crê na unção que está sobre a vida dessa pessoa e a gente tem certeza que ela vem de Deus, a bênção vem. Então, os profetas do Senhor, eles têm chaves liberadas na boca. Os profetas, eles têm o dom dado por Deus de trazer vida àquilo que está morto, de abrir portas daquilo que estava fechado, de criar portas dimensionais. Elida, é onde tem, pastora Elida, essa confirmação na palavra. Se você ler, Elias disse, não vai chover por 3 anos, e a boca do profeta falou e Deus ali assinou. Então, o profeta esteve na casa da viúva e ela não tinha recursos, e ali Deus disse, vai, profetiza na casa daquela mulher, e pela boca do profeta se abriu uma porta de provisão extraordinária. Então, através dos profetas do Senhor, sim, tem coisas que vão ser derramadas, que são transformadas. Quando você ouve uma profecia de um profeta de verdade do Senhor, Deus está te trazendo liberações, Deus está assinando decretos no mundo espiritual para você. Eu creio que hoje o Senhor trouxe a nossa irmã, nossa querida pastora e profeta do Senhor, nossa irmã querida pastora Jéssica Eleodoro, porque eu sei que hoje eu já sinto a presença do Senhor aqui. Eu creio que ela veio abrir portais espirituais. Eu creio que o Senhor vai dar através da vida dela chaves para a sua vida, para a sua história. Através da boca da pastora, eu sei que Deus vai liberar coisas hoje para mim e para a sua história. E se você pega pela fé, Deus ele vai fazer coisas hoje para mim, para a sua vida. Eu sinto pelo Espírito, não sei o que ela preparou, porque o Espírito é livre e aqui a gente dá lugar ao Espírito Santo. E eu já quero orar, já quero agradecer, inclusive, ao Senhor por esse dia. Vou colocar aqui ela na chamada, já quero orar aqui por você e orar pela filha do Senhor que vai ministrar a palavra dessa noite. Segura as suas chaves, já coloca aí no coração do Senhor, através da sua oração, aquilo, as suas petições direcionadas, que o Espírito Santo de Deus vai levar até o altar, até o trono, e Deus vai falar com você nessa noite, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Me dê um oi, pastora Jéssica, por favor, para eu te chamar aqui. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Deus, ele marca encontros. E eu já quero agradecer ela porque é uma agenda bem... É uma agenda bem corrida, mas ela aceitou aqui o convite da gente. Pastora, me envia um link de convite para entrar ao vivo, que eu tô aqui na opção de... Olha ela aí. Acho que agora vai. Tá como se você já estivesse ao vivo comigo. É aqui agora, entrar ao vivo. Ô, glória. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais um dia e essa oportunidade de estarmos aqui. Ô, glória. Olha que mulher belíssima, linda. Ai, nada. Vou botar um filtro aqui para poder minha luz melhorar aqui, porque eu tenho pouca luz aqui, onde eu tô. Tranquila. Muito obrigada, viu? Amém, Por amém. abrir seu tempo, a sua agenda. Quero agradecer. Essa mulher de Amém. Deus estava falando agora que o Senhor me trouxe 2 Crônicas, capítulo 2, que fala, né? 2:20, que fala aqui que creio nos seus profetas e prosperareis. E falando, né? Que Amém. da boca dos profetas do Senhor se são liberadas chaves. Da boca dos profetas do Senhor são abertos portais espirituais. Porque Elias disse que não ia chover e não choveu. Deus assinou embaixo. Elias vai lá na casa da viúva e abre portas espirituais, dimensionais,
para a prosperidade daquela mulher. Então, o Senhor, ele honra seus profetas e eu creio que nessa noite Deus vai te dar chaves Amém. e acessos sobrenaturais para as nossas vidas. Já Amém. quero colocar que o Senhor te coloque na palma das mãos dele, que eu sei que agora o anjo do Senhor vai derramar uma unção fresca, Amém. um óleo fresco para essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que esse anjo te traga esse rolo que eu sei que já está no seu coração, na sua Amém. boca, porque tu és mulher de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor também por cada Glória um a nessa Deus. live, Senhor. Amém. Que eles recebam, Pai. Eles recebam o que eles precisam receber, Amém. porque eu Em sei nome que o de Senhor marca Jesus. encontros, eu sei que o Senhor tem um propósito e nada é por acaso. Hoje foi marcado na agenda dos céus, em nome do Senhor Jesus. Eu só quero te dizer, deixa Deus te usar. Amém. Glória a Vou fechar Deus. meu microfone aqui para não ficar dando interferência e que o Amém. Senhor, ele direcione Amém. seus lábios em nome do Senhor Amém. Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero te agradecer por essa oportunidade. Eu também me senti convocada por estar aqui, né? Você sabe, de certa forma, um pouco da minha assim, da minha rotina, né? Mas eu creio que o Senhor me trouxe aqui nesta noite, não só para falar aquilo que Ele já pôs no meu coração, mas também ser ricamente abençoada por esse projeto que o Espírito Santo colocou no seu coração. Eu creio da seguinte forma, que quando nós nos doamos para o Senhor, nós também não ficamos sem receber renovo, restauração, e eu creio também que o Senhor falará comigo também nesta noite. Então, uma palavra que o Senhor colocou em meu espírito, está lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 20, versículo 14, perdão, que diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Foi esse texto que o Espírito Santo colocou em meu espírito no dia de hoje para trazer para vocês aqui. E uma das coisas que a gente precisa começar a pensar é que a nossa história ela não está solta. A nossa vida ela não está solta. Deus ele tem um cuidado muito grande com a nossa história. Talvez você que entrou nessa live acha que as coisas estão acontecendo na sua história e que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo, que Deus está aquém do processo que você está vivenciando. Mas desde já eu quero dizer para você que a sua vida, a sua história não está solta neste mundo. Deus ele tem construído um caminho para poder honrar a sua história. Deus ele está construindo um percurso para que você esteja no lugar certo, no tempo certo e na posição certa que ele já estabeleceu para a sua vida. Agora, a gente se debruça para estudar o livro de Esté, eu acho muito interessante a proposta do livro de Esté, porque Deus está corroborando para que o projeto dele seja manifestado, mas a gente não vê o nome Deus aqui no livro. Nós não vemos um profeta se levantar diretamente para poder falar para o povo de Israel. Nós não vemos o nome de Deus neste livro, mas é interessante percebermos que de forma implícita Deus está construindo um caminho para a preservação do seu povo. Então, desde já eu quero fazer uma aplicação na sua vida, você que está me ouvindo aqui. Por mais que você não perceba e não sinta a Deus, e eu falei com o Espírito Santo hoje, Senhor, que o meu sentir esteja alinhado com o teu propósito, porque nem sempre aquilo que eu sinto está de acordo com aquilo que Deus pensa. Então a gente tem que parar um pouco e compreender que as nossas emoções precisam estar subjugadas ao poder de Deus. Então nem sempre, eu senti de Deus, nem sempre Deus ele está alinhado com o nosso sentir, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu não ando por aquilo que eu vejo. E ver aqui tem a conotação de uma dimensão natural, de uma dimensão terrena. Então eu não caminho de acordo com aquilo que eu vejo, mas eu caminho por fé. Então eu preciso compreender, e você também nesta noite, que a nossa vida precisa ser do céu para a terra e não da terra para o céu. A nossa mente precisa ser do céu para a terra e não da terra para o céu. Então eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por fé. Então tudo aquilo que Deus determinou na sua vida já aconteceu. Você precisa compreender que no plano espiritual já aconteceu. Só falta Deus materializar o que ele prometeu na sua vida, na sua história. Então, por mais que Deus não tenha falado conforme você espera, por mais que Deus não tenha se levantado da maneira que você esperou, mas Deus está nos bastidores
construindo uma maneira de honrar a sua vida e de te colocar no lugar certo, na posição adequada, no tempo adequado. Não se preocupe, porque o tempo de Deus não é o tempo cronos. Deus não se move por meses, Deus não se move por horários, Deus não se move por anos. Deus se move no tempo perfeito. Nem Deus se move no nosso tempo subjetivo. Porque se a gente compreender, nós temos 3 tempos. O tempo de Deus, o nosso tempo, né, que é o tempo das estações, dos anos, da hora, e o nosso tempo subjetivo. Aquilo que nós sentimos, que nem sempre está alinhado com o tempo de Deus. Eu sinto que neste tempo é tempo de eu estudar mais. Um exemplo. Mas talvez essa não seja a perspectiva de Deus para você. Talvez seja um tempo de você executar e não parar para poder aprender. Não é que parar para aprender não seja importante. Sempre é importante ampliarmos o nosso conhecimento, principalmente a respeito de Deus. Mas existem muitas mulheres e homens que esperam, não, eu vou me preparar mais, vou fazer mais isso. E Deus está dizendo, olha, esse tempo na sua vida você perdeu muito, porque ao invés de você executar, você parou. Talvez este seja o tempo de você não questionar mais a Deus. Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Que seja este o tempo de você não questionar mais, mas executar o que o Senhor já colocou na sua mão. Então Deus está aqui no livro de Esther, nos bastidores, criando caminhos para que o seu povo seja preservado. O que é que acontece? Deus destitui uma rainha. Deus aproveita uma situação e destitui uma rainha, e aquele espaço vazio é uma oportunidade para que o Senhor coloque ali quem Ele deseja. Eu quero fazer uma aplicação na sua vida nesta noite. Existem alguns lugares, existem algumas situações que Deus vai arrancar de pessoas para poder lhe entregar. Não, eu vou repetir para que você compreenda. Deus vai começar a restituir, Deus vai começar a tirar de pessoas, Deus vai começar a mover situações, Deus vai começar a mexer naquele trabalho, mexer naquele ministério, mexer naquela família. Deus vai começar a mudar posições para te encaixar naquele lugar que você olha e diz, mas será que eu tenho lugar aqui? Mas será que realmente Deus tem uma missão comigo aqui? Deus está movimentando as coisas para poder te encaixar exatamente no projeto e no lugar que Ele determinou para a sua vida. Então, sai de cena e Deus aproveita isto, o lugar vazio. Agora acontece uma seleção no reinado lá de Assuero, e de repente Esté, ela é levada para aquele palácio. E lá ela se prepara, e você já conhece a história. Então Esté agora, depois de se preparada, ela é escolhida pelo rei, porque você já conhece, então eu preciso aplicar o que Deus colocou aqui no meu espírito, porque você já conhece a história de Esté. Agora ela no palácio com o título de rainha, título adequado, posição adequada, título adequado, tempo adequado. O que ela só precisava de algo, posição adequada. Não adianta você estar no lugar certo, no tempo certo, e não se posicionar da forma correta. Eu vou repetir, não adianta você estar no tempo certo, com uma função certa, e não se posicionar em conformidade ao tempo e a posição que você está. Se o Senhor te colocou aonde colocou, você precisa compreender que Ele tem uma função e Ele tem uma missão para que você desenvolva neste lugar. Possivelmente não é o tempo de você sair deste lugar, mas é você compreender o que Deus tem para fazer através da sua vida neste lugar. Por isso que Mordecai diz para Esté, olha, a gente está enfrentando perseguição. E se você não se levantar agora, não é amanhã você esperar ou pensar para que se você vai se levantar. Se você não se levantar agora, socorro e livramento virá de outra parte. Israel não ficará sem livramento. O propósito de Deus vai ser estabelecido, seja com você ou não. Mas Deus te escolheu. Deus te chamou para este tempo. Deus entregou a você, mas se você não se posicionar em conformidade ao propósito de Deus, Deus vai levantar outra pessoa, mas o negócio é com você. Olha, deixa eu te falar uma coisa, só vai cair na mão de outra pessoa se você não se levantar hoje. Ai, meu Deus. Só vai se colocar,
Oh, meu Deus, só vai ser colocado na mão de outra pessoa se você não se levantar hoje em favor da sua casa, em favor do seu ministério, em favor da sua vida, em favor da vida dos seus filhos. Ei, Satanás está tentando criar uma realidade a respeito dos teus filhos. O Senhor está te dizendo: enxergue os teus filhos como eu enxergo. Libere palavras sobre ele. Eles não são isso, eles são profetas. Deus chamou eles para ser profetas desta última hora. Satanás criou uma realidade, é rebelde. Não é rebelde, não, é profeta. Eles não são aquilo que Satanás tem tentado pintar para que você aproveite e se utilize desta palavra que Satanás quer que você utilize. Esta filha, ela não é uma rebelde. Esta menina é uma profetisa. Esta menina vai ser usada para o reino, vai ser uma potência para esta geração. Não se acomode e não esteja alinhada com esta realidade, porque você é uma mulher e um homem que não anda por vista, você anda por fé. Por mais que esta realidade não corrobore com aquilo que Deus falou a seu respeito, as realidades podem estar difíceis, as realidades que você está enfrentando pode confrontar a palavra que Deus liberou ao seu respeito. Mas ao invés de você focar na realidade, foca na palavra que está sobre a tua vida, foca na palavra que está sobre você. Então, deixa eu te dizer algo, a missão que Deus tem para fazer é com a sua casa, são com seus filhos, é com a sua vida. Mas só vai passar para outra pessoa se você não se posicionar. Você não, o tempo de Deus não vai chegar na sua vida. O tempo de Deus já chegou. O tempo oportuno de Deus não vai chegar, já chegou. Já está liberado, já está aí, não vai acontecer, já aconteceu. Você não vai, pastor, eu estou esperando o tempo de Deus. Não, você já está no tempo de Deus. Você já está no lugar que Ele determinou para que você esteja. O problema é que você está mal posicionada. O problema é que você está mal posicionado. Não é sobre lugar, ou sobre título, ou sobre missão. É sobre a falta de posição. Bartimeu estava na beira do caminho. E foi na beira que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que Jesus disse? Chamai o cego. Porque na beira do caminho ninguém recebe nada. Na beira do caminho tem um apontamento de quase lá. Ó, eu não tô dentro, também não tô fora. Eu tô no meio. E quem tá no meio não recebe. Você precisa se decidir hoje. Ou tu é frio, ou tu é quente, porque morno não dá. Em Apocalipse tinha uma igreja que adoecia Deus, porque Deus disse: estou ao ponto de vomitar-te. Se alguém está a ponto de vomitar, porque alguma coisa não está fazendo bem, correto? Então, uma igreja, não sei, me recordo, não sei se é Sardes, não sei se é Sardes, eu não me lembro agora qual igreja. Mas era uma igreja que o Senhor disse: olha, se você tem que se decidir, porque na beira do caminho não está. Ou você entra ou você sai. Absalão estava na beira do caminho. E era na beira do caminho que ele conquistava o coração dos israelitas contra o seu pai Davi. Na beira do caminho há desvio. Na beira do caminho não há crescimento. Na beira do caminho é quase lá. Eu tô aqui, mas não, você tem que se decidir hoje, porque na beira do caminho não tem como você receber. Você precisa se posicionar naquilo que Deus quer que você se posicione. O Senhor está dizendo a você: eu quero que você, a partir de hoje, comece a liberar palavras de fé. Eu quero que a partir de hoje você se levante naquele trabalho e comece a declarar palavras de fé. Se posicione no mundo do Espírito naquele lugar, para que Ele faça através da tua vida. Obrigado, irmão. Falou Igreja Laodiceia. Obrigada. Se posicione para que Deus possa fazer uma obra naquele lugar. Se posicione para que Deus comece a fluir dentro da sua casa e dentro daquele ministério. Deixa Deus agir por intermédio da sua história e através da sua vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Porque se não for através de você, vai ser outra pessoa. Mas o propósito de Deus vai ser estabelecido. O seu filho vai viver aquilo que Deus tem. Mas Deus quer usar você como mãe. Deus quer usar você como pai. A sua filha, seu marido, seu chefe, as pessoas do trabalho, no seu ministério. Seja qual obra o Senhor colocou na tua mão. Porque tem muitas mulheres aqui que estão fugindo. E é incrível que sempre quando nós fugimos do propósito de Deus, eu falo nós porque eu estou me incluindo nessa palavra, mas assim, se bem que eu nunca fugi daquilo que Deus teve para mim, tem. Por mais que eu dizia não, 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 mas eu sempre ia. Eu era aquele tipo de pessoa, na verdade eu sou o tipo de pessoa que fala assim: não, mas eu vou. O meu não, né, não altera meu comportamento. Eu falo: não, Senhor, não, mas eu não posso fugir. Eu não sou aquela pessoa que fala assim: vou e não vou. Não, eu falo não, mas eu vou.
E às vezes eu não entendendo o propósito de Deus, não, Senhor, não vou, não, Senhor, e acabava sempre indo, porque a proposta de Deus e quem ele é muito sedutor, sabe? O propósito de Deus, aquilo que ele, sabe? Quando o Senhor arrebata o nosso coração, não tem como a gente viver sem Deus, não tem como a gente viver sem estar alinhada com o propósito de Deus. É isso que faz a nossa vida ter sentido. É isso que faz a tua vida ter sentido. Talvez você, mulher, fica pensando, meu Deus, qual é o meu propósito? Ei, o seu propósito está alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastora, como é que eu vou saber? Tudo que vem à sua mão para fazer, faça. Acabou. Faça. Se o Senhor mandou você fazer isso, faça. Talvez você não tenha vivido o que Deus tem para a sua vida nesse tempo, porque você tem questionado muito. E talvez não seja um tempo de questionar, é um tempo de executar. Não pense, ah, meu Deus, será que eu vou orar por uma pessoa? Não, não pensa, ora. Ah, será que eu vou evangelizar? Não pensa, faz. É um tempo de execução. Este é o tempo que o Senhor está te levantando para executar. Foi isso que o Senhor disse através de Mordecai para Esté. Esté, se você se calar agora, socorro e livramento vai vir para Israel de outro lugar. Mas você e a tua casa será perecida. A tua casa vocês perecerão. Aí eu abro uma brecha aqui no texto para pensar. Se eu cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. E neste texto aqui, a partir disso, a gente pode aplicar isso aqui que eu estou dizendo. Se eu cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Por quê? Mordecai está dizendo, se você se calar agora, você vai perecer sua casa também. Mas se ela abrir a boca, não só uma nação será preservada, mas a casa dela será preservada também. Então, quando eu cuido das minhas coisas, quando eu cuido das coisas de Deus, eu também cuido das minhas coisas. Quando eu me dedico para cuidar, Senhor, eu só vou servir ao Senhor, só vou fazer aquilo que o Senhor quer se meu marido for, se meus filhos, se a minha casa estiver ajustada. Nem sempre a minha casa vai estar ajustada. Não espere as coisas estarem em ordem para que você faça aquilo que Deus te mandou fazer. Eu pensava assim, e o Senhor foi me desconstruindo. Eu tinha este pensamento. E aqui é uma fala de uma mulher liberta neste pensamento. Porque eu dizia, Senhor, eu não vou se minha família não for. Senhor, eu aceitei o Senhor com 13 anos de idade. E agora, olha a ousadia. E agora que o Senhor inventa de abrir a porta do meu ministério itinerante, agora que eu já tenho 2 filhos e marido, não é a primeira minha casa, vou ficar subindo, descendo para estado, para tantos lugares. E não, deixou na minha casa. Mas não sou eu que mando. É o Senhor que faz. E quando eu viajo para qualquer outro lugar, para ministrar em conferência, meu coração dói muito, porque nem sempre eles me acompanham. Mas eu preciso obedecer a ordem que Deus está mandando eu fazer. Às vezes já saí com situações tão difíceis, vendo meu filho. Meus filhos são pequenos, um de 1 ano e 6 meses, um de 4 anos. Então eu vejo, querendo ficar com eles ali nessa fase tão importante e ter que abdicar disso, de certa forma, para poder cumprir o pedido do Senhor. Claro que quando eu saía, eles ficavam equipados de tudo que eu podia fazer, né? É um alto preço, porque eu tinha que equipar eles de tudo o que eles podiam, né? O que eu podia fazer para que eles ficassem supridos durante a minha ausência, né? Mas era difícil para mim. Se Deus, agora, por que o Senhor não fez isso quando eu estava solteira? Porque eu poderia subir, descer e tranquilo. Mas o tempo é de Deus, e se Deus me permitir ter uma família, e depois dessa família o Senhor está abrindo as fronteiras e expandindo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez a Jéssica anterior não caberia no propósito tão grande de Deus, mas a Jéssica de hoje já cabe. Você está entendendo que o que Deus está falando com você? Você olha e fala, mas eu não caibo agora do projeto de Deus. Mas por que não? Talvez aquela mulher de antes não caberia nesse projeto agora, porque aquela mulher imatura, aquela mulher era uma mulher que tinha muitas ambivalências emocionais, hoje cria, amanhã não cria, tinha tantas outras coisas. Tinha um passado muito complicado, muito difícil. E hoje a mulher que você se tornou em Deus já é uma mulher muito mais habilitada. Já é uma mulher agora que já consegue ter uma visibilidade melhor a respeito das coisas de Deus. Já é uma mulher que já tem um respaldo melhor de Deus. Então, para de achar defeitos e complicações na sua própria jornada para dificultar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja a sua própria dificultadora, o seu próprio dificultador do seu ministério. Às vezes não é o outro que obstaculiza o nosso caminho, mas são as nossas próprias mentalidades, são as nossas próprias ideias a respeito de nós mesmas e a respeito do projeto de Deus. Então se libere nesta noite. Permita ao Senhor fazer o que Ele deseja fazer. Diga nesta noite, Senhor, eis
eis-me aqui, me usa da forma como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer. Eu tenho trabalhado com uma pessoa, eu convido com uma pessoa, uma amiga muito próxima, ela disse assim para mim, mas por que Deus quer me usar assim? Mas por que Deus deseja me usar assim? Eu disse, olha, você precisa estar linkada com aquilo que Deus tem. Deus não vai lhe usar da forma que você quer, porque se você for ser usado da forma como você quer, tem outras muito parecidas. O Senhor não trabalha com cópia, sabe? O Senhor trabalha com gente singular. Não é? Deus tem um ministério singular, pode ser parecido, mas o que Deus te entregou é o que Ele precisa para atuar neste tempo. Então, essa amiga ela está com muitas batalhas internas por conta disso. Não é? Porque ela quer se posicionar de uma forma e Deus está conduzindo ela para outra, mas ela é uma mulher extremamente obediente ao Espírito Santo. Uma mulher que, mesmo com algumas dificuldades, mas ela procura obedecer ao Senhor, ela tem obedecido ao Senhor. E Deus tem feito. Porque mesmo ela não desejando ser usada da forma que Deus quer, ela tem se permitido ser usada da forma que Deus quer e Deus tem feito. Então, nem sempre o propósito que Deus tem na minha vida é sobre mim. Na verdade, nada é sobre mim. Nada é sobre você. É tudo sobre ele, é tudo sobre o outro. Porque a raiz da palavra propósito, ela vem de uma raiz hebraica que significa aquilo que me dá prazer. Pronto. Se aquilo que me dá prazer, eu preciso não romantizar esse prazer. Eu preciso compreender que os prazeres que esse propósito me dá tem mais a ver com sentido e suficiência e plenitude do que alegria e felicidade. Então, esse prazer ele tem uma conotação de sentido. Sabe aquilo que dá sentido? Que você pode estar como for, mas você não se ver sem fazer aquilo, isso é propósito. Então, a raiz do propósito não é o prazer no sentido, eu vou estar feliz todo o tempo, eu vou pregar sempre sorrindo. Mentira, que não vai. Quantas vezes eu preguei morrendo de dor de cabeça, dor na coluna, eu preguei até, no meu segundo filho, eu preguei até 39 semanas de gestação, na boca de parir. Meu marido que dizia, para, chega. Às vezes eu segurava a minha barriga para poder pregar e pregar, profetizando, colocando mão na cabeça de um, mão na cabeça de outro, e lá ministrando. Até quando deu, eu preguei. Porque não era sobre o meu desejo. Eu queria estar descansando, esperando a chegada do Noah. Mas o Senhor estava me impulsionando, o propósito estava me empurrando. Eu quero dizer para você que este propósito é que vai lhe impulsionar, que vai lhe empurrar, para que você faça aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Então, voltando, tem muitas mulheres e homens que estão aqui como Jonas. Que Deus entregou um propósito assim, vai para Nínive. Agora, gente, se a gente realmente estudar a história, é muito complicado. A gente fala muito mal de Jonas, mas possivelmente agiríamos como ele. Eu entro na defesa, eu me torno agora como advogada de Jonas, porque se conhecêssemos a história e quem era o povo que Jonas iria pregar, possivelmente obteríamos resistências. Por quê? Os assírios eram muito cruéis. Os assírios eram tão cruéis que quando matavam crianças, matavam algum familiar, alguma pessoa, algum homem, ele pedia para que o familiar fosse arrastando a cabeça dos seus mortos como um cortejo. Eles eram muito perversos, matavam crianças e a forma de execução era decapitação, era decepando mesmo, furava os olhos. Eles eram muito cruéis. Aí o Senhor envia um profeta com o perfil colérico de Jonas, e diz assim, ó, você vai para a nação inimiga, porque eu quero que essa nação se arrependa, eu quero dar o meu perdão para essa nação. Aí Jonas disse, não, essa nação miserável, cruel, inimigo de Israel, matou tanto dos nossos, Senhor, quer que eu vá lá, que ser boca do Senhor para esse povo? Não vou, não. Não vou, não. Não vou ver esse propósito. Porque eu não entendo que tipo de Deus é esse. Você compreende que nem sempre Deus vai caber nas nossas formatações? Nem sempre Deus vai caber naquilo que a gente compreende a respeito de Deus? Deus não quer. Olha, escuta aqui. Diante disso que eu tenho dito aqui para você, que é de Deus, eu tenho mais isso para que você compreenda. Nem sempre você vai entender aquilo que Deus te mandou você fazer. O que você precisa é obedecer. Nem sempre você vai compreender o lugar que Deus já te mandaria. Nem sempre você vai compreender o público que Deus já mandar você falar. Nem sempre você vai compreender o tipo de missão que Deus já colocar na sua mão. O que você precisa obedecer. Porque para
todo desobediente há um navio esperando para Tarse. Satanás quer isso, que você saia da rota. Então Jonas falou assim: tá bom. O texto vai dizer, e se levantou e foi para Tarsis. Ele se levanta, mas para desviar. Ele se levanta para poder ficar fora do propósito. Então, se você, mulher e homem, nesta noite for se levantar, se levante em direção ao propósito de Deus. Eu sei, penso que é difícil. Porque quem quer pregar para inimigos? Quem quer pregar para gente que feriu? Quem quer ser boca de Deus para gente que você sabe que é cruel, gente que zomba de Deus, gente que já te machucou, gente que já ramaram contra a tua vida, gente que já falou de você e Deus está dizendo, seja a boca de Deus para ela. Gente que foi falsa com você, foi falso com você, falou da tua casa, falou do teu ministério, falou da tua vida. Falou coisas nada a ver ao teu respeito e até hoje tem difamado a tua vida, difamado o teu caráter. Só que Deus está dizendo para cada forca que abriram contra você, Deus está despertando um rei. Receba esta palavra profética sobre a sua vida. Deus está despertando alguém. Alguém está perdendo o sono para poder dizer, venha cá, o que é que foi feito para esta mulher? O que é que foi feito para este homem aqui? Deus está criando uma maneira para poder lhe honrar. O que é que foi feito? Quem foi? Ah, não, foi Mordecai. Mordecai. Foi Mordecai. Foi feito o que para ele? Nada. Eu estou em Jonas, mas daqui a pouco eu estou em outra coisa, porque Deus está fazendo, está me transitando. Daqui a pouco a gente termina Jonas. Mas eu preciso de liberar isso, porque a gente começou em Esté. Fez o que para esta pessoa que me livrou da morte? Nada, Senhor. Nada. Eu quero fazer uma aplicação na tua vida. Todas as tuas obras serão lembradas pelo rei. Nada do que você fez ficará esquecido. Nenhum benefício. O Senhor está o Senhor está fazendo com que gente grande consulte livros. O Senhor está fazendo com que pessoas consultem ao teu respeito. Teu nome está sendo falado em mesas. Teu nome está sendo soprado em lugares grandes. O que foi feito por ela? Ah, ela abençoou, ela disse, cadê ela? Quem é ela? Cadê ele? Quem é ele? O Senhor está falando a teu respeito para algumas pessoas. Porque deixa eu te falar, quando Deus quer honrar, a gente não precisa de network. Quando Deus quer usar, a gente não precisa de contato. Embora tudo que Deus faça vai ser por intermédio de pessoas. Mas quando Deus quer abençoar, a gente não precisa estar atrás de ninguém. Deus sopra o nosso nome lá na Indonésia. Deus sopra o nosso nome lá no Rio de Janeiro. Deus sopra o nosso nome na Bahia. Deus sopra o nosso nome na América. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Já tinha uma sentença contra este homem. A Amã tinha feito uma forca. Aí, de repente, a mãe chega no palácio. Rei, preciso te contar uma coisa. Ah, Amã tá aí? Pronto, você vai chamar ele. Você vai chamar ele. Você, calma, Amã. O que é que você faria para honrar a vida de alguém? Ah, Senhor. Eu colocaria ele num cavalo. Eu colocaria a veste real. Pois é. Pega lá Mordecai e faz isso com ele. O que é que o Senhor está dizendo a você nesta noite? Que quem falou de você durante tanto tempo, será eles mesmos que vão lhe abençoar. A boca que falou durante anos de você, vai ser esta boca que Deus vai fazer com que te abençoe. Quem se levantou contra a tua vida vai ser esta pessoa que vai dizer, ei, eu estou vendo a honra de Deus, eu vou ser participante desta honra. Deus está movendo, eu vejo uma movimentação nos céus, na vida de pessoas nesta noite. Deus está se movendo, porque a cova, a forca que foi aberta em teu favor, o Senhor está dizendo, quem abriu vai cair nela. Tem gente que está brincando, pastor. Tem gente que brinca com as coisas de Deus, achando que tocar na nossa vida não vai ter nada. Ah, mas ela é uma pastorazinha. Ah, mas ele é um apóstolo. É um pouquinho, não vai ter nada, não. Engano seu. Não brinco, não é sobre título, é sobre relacionamento. Nunca foi sobre título, não é sobre ser pastor, embora Deus, sim, respeita as autoridades.
O problema é que essa geração é uma geração muito complicada. Porque as pessoas não mais respeitam, banalizaram as autoridades espirituais. Ah, aquela pastorinha aqui novinha, ah, aquela apóstola lá. As pessoas banalizam e não compreendem que Deus sim ainda tem coisas e proteções com seus escolhidos. Mas aqui eu não falo somente de título ou de posição espiritual, eu falo de intimidade. Cuidado, porque tem gente que tem intimidade com o Senhor, não toca na intimidade, não toca no relacionamento. Eu, se fosse você, começava a divulgar para pessoas que têm falado com você mal de lideranças. E dizer, olha, não fala dela não, não fala dele não, porque Deus tem algo naquela vida, Deus tem algo na vida dele, Deus tem algo na vida dela. Então que você seja divulgadora para as pessoas que têm falado com você e que você precisa nesta noite guardar os teus ouvidos e proteger o teu coração, para que você também não caia neste laço e fique envolvida. Eu já estou falando aqui por revelação, porque é isso que Deus está me mostrando, que você, neste momento, possa ser uma divulgadora desta mensagem. Diz, olha, não fala dela aqui não. Não fala dele aqui não, porque na minha casa e neste lugar, nenhum ambiente de fofoca. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. A alma de Deus abomina. E eu, se fosse você, seria a boca de Deus na vida daquela pessoa. E que você seja o instrumento de Deus para parar essa pessoa. Glória a Deus. Jonas, e termino, já estou construindo meu final, que eu vou entregar já a pastora aqui. Jonas não vai pregar em Nínive, vai? Vai. Mas depois de uma tempestade muito grande. Porque por mais que você não compreenda o propósito de Deus, ele vai ter que ser cumprido. Olha, aqui Mordecai está dizendo para Esther, você precisa se levantar. Senão o propósito de Deus vai ser cumprido de qualquer maneira. Para Jonas, o Senhor queria Jonas. Tinha que ser ele. Porque Deus não queria somente salvar os assírios. Deus queria trabalhar no caráter de Jonas. Deus queria trabalhar na história de Jonas. Deus queria desmistificar a mentalidade de Jonas, para que Jonas entendesse que Deus é um Deus de graça. Que Deus é um Deus que não vê como o homem vê. E um homem e um profeta. Jonas era patriota, apaixonado por sua nação. E agora pregar a uma nação que era inimiga. Difícil, não é fácil. A gente olha assim corriqueiramente e fala, mas ele está fugindo. Mas quantas vezes na nossa vida a gente acaba fugindo também? Quando você vai conhecer a história, você que se coloca no lugar do profeta e pensa, é difícil. Não é fácil obedecer a Deus. Obedecer a Deus está estritamente ligado a uma vida de renúncia. Quando eu decido obedecer a Deus, eu tenho que deixar algo. Essa vida de que eu ganho, posso ganhar, sim, não tem problema, eu vou ganhar. Mas também é uma jornada de perdas, eu vou perder, porque escolhas são assim. Quando eu decido escolher obedecer a Deus, eu estou deixando outras coisas para trás. Eu estou dizendo que nada mais me interessa, que meu foco é Deus, que eu quero seguir o que Deus tem para a minha vida. De uma forma ou de outra, Jonas vai cumprir o que Deus tem na vida dele. Mas Deus é desmistificado na mentalidade dele. E ele prega para uma nação. Mas ele não só prega para uma nação. Deus também prega para ele. Ele também conhece o Deus misericordioso e o Deus da graça. Eu quero dizer para você que Deus não é somente o teu Deus. Não é somente o nosso Deus. Mas também é Deus também quer ser o Deus da tua vizinha. Aquela que é problemática, aquela que é difícil, aquela que lhe persegue. Deus também quer ser o Deus dela. E quem sabe Deus está lhe dando esta missão. Para que você pregue para a vida dessa mulher. Mas como é que eu vou pregar, pastor? Ela é difícil, mas leva um bolo. Para as pessoas difíceis, a gente não coloca logo a Bíblia. A nossa vida, a nossa carta, o nosso comportamento. A gente ganha pessoas difíceis assim. Através de um cartão. Através de uma postura. Não sei o que Deus está fazendo aqui. Nesta noite, mas eu sei que Deus está falando, quando Deus está te dando estratégias para que você cumpra a sua missão. Às vezes tem pessoas não tão nosso vizinho, gente do trabalho, gestor, pessoas da família, parentela. Às vezes a gente está na nossa igreja. Porque pessoas difíceis sempre vai existir. Olha nós aqui. Pessoas difíceis.
Porque sempre o outro é difícil, mas eu não consigo colocar esse olhar de volta para mim e compreender que eu tenho também as minhas debilidades, as minhas feridas, as minhas dificuldades. Porque o outro só é difícil. O outro é difícil, mas a dificuldade dele fala mais a respeito de mim do que dele mesmo. Às vezes Deus utiliza o comportamento difícil do outro para tratar em mim o que precisa ser tratado. Então, se naquele ambiente que você está, você pensa, a missão está sendo difícil, o que está sendo difícil mesmo? O que está sendo difícil? É o ambiente? Ou de fato, em verdade, são questões suas que estão sendo reveladas por intermédio deste próprio ambiente que o Senhor te colocou? Se você está numa realidade difícil, um ambiente complicado, Deus quer curar você neste ambiente. Olha, eu fui curada. Deus me tratou durante muito tempo, durante um período em que eu passei, que foi muito difícil. Você pregar, você servir, você amar para gente que não lhe ama, para gente que não torce por você, para gente que, ao invés de abrir o seu caminho, obstaculizou o seu caminho, dificultou o seu caminho, e você você estava ali amando, cuidando, servindo. E diante dessas dificuldades, Deus estava tratando, Deus estava curando, Deus estava restaurando. O que eu quero dizer para você? Não desista do projeto de Deus. Não desista do projeto que Deus colocou na sua mão. Esta realidade muitas vezes não precisa mudar. Você só precisa de uma nova perspectiva sobre ela. Existem realidades que não vão mudar no momento. E o que é que eu fiz para sobreviver a um período, a um ambiente que foi um tratamento de Deus para a minha vida? Mudava a minha perspectiva. Eu não estou aqui somente para você trabalhar, eu não estou aqui somente para poder fazer isso, mas Deus está aproveitando isso para poder me curar, para poder. Então eu começava a mudar minha perspectiva, eu começava a mudar meu olhar. Claro que ficou um tempo que ficou insustentável para poder de chega, acabou, senão você vai morrer. Mas o tempo que foi necessário foi justamente o tempo para Deus me dar habilidade suficiente para que outras missões pudessem vir mais tranquila, porque os erros que eu cometi, às vezes de investir demais, investir em gente que não quer, como Samuel. Existem pessoas que você está lá investindo, as pessoas não querem investimento. Elas não querem que invistam nelas, não querem. E muitas vezes na nossa chamada, a gente quer que o povo viva, que as pessoas vivam, muitas vezes o que elas nem querem viver. Não querem viver. É que nem Samuel, o Senhor se revela a Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, meu filho? Visto que eu já rejeitei como rei de Israel. Samuel, libera ele em teu coração. Para com esse luto tardio. A palavra lidó vem de uma palavra hebraica que significa luto. Ele estava em luto. Ele estava sofrendo, ou seja, ele estava sofrendo por um morto. Porque para Deus, Saul já estava morto. O reinado, não a pessoa. Mas a função de Saul já tinha morrido diante de Deus. Saul já estava inoperante no reino do Espírito. Embora ele tivesse como rei na dimensão terrena. Mas para Deus, o Senhor já tinha liberado o impeachment dele. Só que Samuel estava clamando, tendo dó, oh Deus, investindo tempo, palavras proféticas, discipulado, palavras de visita, orações, imposição de mãos, recado no WhatsApp, e por aí vai. O Senhor está dizendo, para de ter dó. Para de ter dó. Eu já encerrei, fecha o ciclo. Se você não encerrar este ciclo, não tem como eu vir com o meu outro propósito. Eu quero dizer para você, se você foi fiel ao propósito de Deus e as pessoas não deram valor àquilo que Deus colocou na tua mão e fizeram pouca coisa, pouco caso daquilo que Deus colocou, não se preocupe. Você está respaldado e respaldado pelo Senhor. Não vem nada sobre você. Se abra agora para o outro campo. Foi isso que Deus falou comigo. Eu tenho um vídeo aí no meu Instagram que eu gravei o ano passado e o Senhor disse assim para mim, eu estudando esta palavra, o Senhor disse para mim, filha, o campo do seu investimento será outro, ou seja, o campo da minha energia. Eu vou investir agora em outro local, em outras pessoas. Porque era isso que Deus estava solicitando a Samuel. Samuel, para que você vai ter dó de Saul se eu rejeitei como rei de Israel? O Senhor está dizendo, vire o rosto, olhe para a lateral. O teu ministério não é só dentro dessa igreja, não, acorda.
O teu ministério não é só nesse trabalho, não. Oh, amplia a visão. Teu ministério é no ônibus. Teu ministério é no trabalho. Teu ministério é na faculdade. Para de achar que teu ministério é só na igreja local. É um monte de crente achando que o seu ministério é só atrás do altar no microfone. Não, gente, eu tô na academia, eu tô pregando. Hoje mesmo eu fui pra academia. Fui pra academia ouvindo Elião Oliveira, como boa pentecostal que sou. Elião Oliveira, os 300 lá, ó. Vendo lá, todo mundo que passava, meu professor passava, olhava. Ele perguntou se é evangélico eu sou. Não disse que eu era pastora. Enfim, mas ele sabe que eu pertenço a Cristo. Então eu lá quase falando em mistério com Deus, malhando aquela coisa toda, e lá em comunhão com o Espírito Santo, digo, meu Deus, sinto tanta tua presença aqui. E eu cantava, e o pastor ficava me olhando, não queria nem saber. Queria nem saber. Eu queria mesmo que o povo soubesse que eu era crente. Aí veio uma que chegou para mim, aí eu já mandei uma música para outra, disse, receba essa palavra, abracei ela. Ah, vou te ligar para você orar por mim. Eu digo, oro, Deus já lhe curou. Eu estava lá malhando, parei o exercício, fui lá falar com uma. É assim, onde eu estou, eu tenho que exercer aquilo que Deus colocou na minha mão. E o que é que Deus colocou na minha mão? A palavra, a mensagem. Eu sou a mensagem. Existe um teólogo que diz assim, muitos ouvirão a pregação da palavra. Não, alguns ouvirão a pregação da palavra, mas muitos se converterão através da nossa vida. A minha vida é uma mensagem, a minha vida é uma carta. Então, voltando à questão de investimento, o Senhor disse para mim, o Senhor disse para Samuel, na verdade, Samuel, olhe para a lateral, vai lá no Jessé, pega um chifre de azeite, porque eu tenho lá, lá que eu escolhi um rei. Pega um chifre de azeite, um óleo, ali, profeticamente, o Senhor estava materializando o símbolo do novo. Eu quero dizer para você que se você não se levantar hoje, você não vai ter como ver a materialização deste novo. Porque um chifre de azeite, um novilho, o Senhor estava materializando um novo tempo na nação de Israel. Se você não, olha a correlação, se você não se levantar hoje, o Senhor vai entregar a ferramenta para outras pessoas. O Senhor quer entregar para você. O Senhor quer usar você. O Senhor quer manifestar o poder e a glória dele através de você. Mas se você não se levantar hoje, não se despertar hoje, Deus vai dar a outra pessoa. Então, aquele símbolo de chifre e azeite era símbolo do novo. E o Senhor está dizendo, vai lá na casa de Jessé e unge quem eu escolhi. Só que antes de o Senhor dizer isso para Samuel, Samuel tá dizendo, aí Samuel diz assim, mas como é que eu vou lá? Saul vai me matar. Aí eu entendi. Olha que profundo, você que está aqui, você vai entender. Olha que profundidade. Aí o Senhor falou assim, o ciclo que você não fecha é o ciclo que te mata. Porque como é que eu vou ter dó de alguém e alguém terá capacidade de me matar? Você está entendendo? Que se você não fechar o ciclo dessa mentalidade a respeito de você mesmo, mas eu sou pequenininha, para com isso. Em você habita o Espírito Santo. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. É sobre o Espírito que está sobre a tua vida. Sobre a unção do Santo que está sobre você. Não tem nada a ver, mas eu não sei falar. Não é sobre você, não é sobre as suas palavras, mas eu não sei aplicar as palavras corretas. O Espírito Santo lhe dará habilidade. Estude, leia a palavra, mergulhe, fale outras línguas, se conecte com os céus. Comece. Quanto tempo você não falou em línguas espirituais? Quanto tempo você não fala em mistérios com o Senhor? Só espera um culto de poder para falar, não, não, não é em casa. A língua já está aí, você já foi batizada. É estar em casa, é andando, é cozinhando. Onde você estiver, é você falando com o Senhor em línguas, em mistérios, se conectando com os céus. Se conectando com os céus. Chega de brincadeira, minha irmã. Acabou. Você tem que entender que você não é normal, não. Que a sua dimensão é celestial. É do céu para a terra e não da terra para o céu. Tem muito crente fingindo que é crente. Para com isso. As pessoas, tipo, eu não estou falando de uso e costume. Não estou falando disso. Estou falando de vida com Deus. Relacionamento com Deus. Deus quer te levar nesta profundidade nesta noite. Se você não mudar essa mentalidade sobre si, essa mentalidade pequena vai lhe matar. Você pode ir em Deus. Você é forte e valente. O Senhor lhe chamou, mulher. O Senhor te chamou, homem, com uma missão forte naquele lugar. O que Deus requer de você nesta noite é posicionamento.
O que é posicionamento? Vem de uma etimologia, de uma raiz que é fazer o que eu preciso fazer no lugar que eu fui colocada. Então, posicionamento, né, eu me posiciono no lugar onde alguém me colocou. Esther precisava desse posicionamento. Deus colocou ela lá. O que ela precisava? Abrir a boca. Jonas foi chamado para Nínive, foi para Tarse. Estava mal posicionado, porque foi para o lugar que queria. Foi da forma que queria. Ele foi reposicionado depois de uma tempestade. Não espere a tempestade chegar para que você se reposicione. Não espere as coisas dificultares para dificultar, para que você compreenda o que Deus tem para fazer na tua vida. Não espere isso. Se posicione hoje. Como disse o salmista, antes de andar afligido, eu andava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Antes da aflição, eu andava de qualquer maneira, como eu queria, ia pro culto se me desse vontade. Tô cansada, não vou não. Ah, eu não quero. Mas quando veio a aflição, meu irmão, no instante você entrou pela porta. Não espere a tempestade vir. Porque tem gente que não tem culpa. Tem gente que vai ver tempestade por causa de você, por causa da tua desobediência. Os marinheiros não tinham nada a ver com aquela tempestade. Mas porque, por causa de um que estava desobedecendo, todos pagaram. Não, teu filho não tem nada a ver. Teu marido não tem nada a ver. Tua casa não tem nada a ver. Tua mãe não tem nada a ver. Aquele ambiente não tem nada a ver, se posicione hoje. Eu falo de dois personagens, um masculino e um feminino. Embora as aplicações estejam de formas gerais, mas é um que precisou ser reposicionado depois de uma tempestade. E a outra que precisava de despertar, estava no tempo certo, no lugar certo. Só precisava compreender a sua posição. Quando ela ouviu uma palavra, ela entendeu, precisa abrir minha boca. Porque Deus me colocou aqui, foi para isso. Eu estou nesse trabalho ganhando o que eu estou ganhando, não é somente para eu ter uma vida boa, é para eu abençoar muita gente. É para que através de mim aqui, crente possa entrar. Pessoas que estão sem emprego, que eu conheço, possa vir entrar. Esta porta que Deus abriu aqui para mim, não é só para mim, é para outros serem alcançados. Quando eu me formei em psicologia, o Senhor disse para mim, não pense que você vai trabalhar para o homem. Eu já sabia que eu me formasse, eu sou formada há 15 anos. Eu já sabia que quando eu me formasse, eu não trabalharia para homem. E meu pai nunca entendeu isso. Nunca. Porque, enfim, o Senhor disse para mim, não pense, quando tu formar, você vai trabalhar para o homem. E foi assim, até hoje. Algumas experiências eu tive como porta de escape. Mas Deus só fez permitir manchar minha carteira. Porque depois de 3 meses, do nada, por mais que eu fizesse um excelente trabalho, eu sempre me comprometi. Sempre busquei dar testemunho também onde eu estivesse. Não sou perfeita, tenho minhas vulnerabilidades, minhas falhas, mas eu sempre busquei ser responsável naquilo que chegasse na minha mão. Mas o Senhor já sabia que não era para eu ficar muito tempo. 3 meses, pastora. O Senhor fazia com que o patrão me chegasse e disse, olha, não tem como mais, vou trazer outra pessoa de outro estado, e não tem mais como o povo da Bahia ficar aqui. Era assim as demissões. Vinha gente de outro estado para me substituir, porque, enfim. E eu entendi que a minha formação nunca foi para mim, mas que a minha formação ela tem um propósito. Então, o que está na sua mão, ela tem um propósito. Não é para você. É para que outras vidas sejam abençoadas através de... Pastora, como é que eu ganho dinheiro? Ei, o mesmo Deus que dá a missão, ele envia o recurso. Ele manda a gente para nos abençoar. Não estou dizendo que você não vai cobrar pelo seu trabalho, não, nada disso. Não seja ignorante no seu pensamento. Vamos ampliar, né? Deus me dá, mas assim, eu também preciso abrir a mão para abençoar. Eu não posso só pensar em questões monetárias. Até porque o meu Deus sabe onde é que tem todos os tesouros escondidos. Meu Deus é dono do ouro e da prata. E se um paciente faltar, e se alguém faltar, meu sustento não vem de nenhum deles, meu sustento vem do Senhor. Assim, teu sustento também vem do Senhor. Ah, mas como é que eu pago a clínica? Ei, o mesmo Deus que mandou você abrir a clínica, é o mesmo Deus que vai sustentar aquela clínica. Você já pensou em ofertar em alguém? Usar alguém, eu vou lhe ofertar, eu vou ofertar a sua vida. Foi isso que eu falei para uma amiga. Eu disse assim, olha, eu quero que nessa situação a minha vida seja oferta. Ela jura, eu digo, juro. Porque Deus está me impelindo. Oferte a sua vida. Oferte seu recurso. Oferte aquilo que Deus lhe deu. Estou falando de questões monetárias, não, gente. Ofertar vida, ofertar talento, ofertar habilidade.
Ofertar o que Deus colocou na tua mão. Tem muita gente que precisa ser abençoada através daquilo que Deus colocou na sua mão. Se posicione hoje, porque o negócio que Deus tem é com você. Que Deus em Cristo te abençoe e que esta palavra possa lhe inquietar durante toda a semana. Que esta palavra te deixe desconfortável e que você assuma de fato e em verdade a posição que Deus escolheu para a sua vida. Deus te abençoe. Glória a Deus, uma palavra abençoada demais. Engraçado, é o mesmo espírito, porque a gente tinha acabado de encerrar nossa mentoria hoje, né, na aula de hoje, que é as chaves da casa de Esté, e nós estávamos falando exatamente de propósito, de posicionamento, como se preparar, como foi que Esté teve acesso ao rei, como a gente tem acesso. Foi assim, Deus assim falando assim de uma forma assim sobrenatural mesmo, pontuando, e que muitas vezes a gente acha que não está posicionada, muitas vezes a gente acha que não está dando, porque assim o Senhor ele posiciona a gente, como a pastora falou, Deus te entrega algo, você começa a executar, mas não é toda hora que Deus ele vai ficar te falando, vai ficar te mostrando, não. Segue, marcha naquilo que Deus já colocou nas suas mãos, isso é posicionamento. E as novas gerações, Deus vai dando, os novos comandos vai sendo no meio do caminho. Agora você que ainda não está posicionado ou posicionada, se posicione, porque o Senhor ele vai começar a te inquietar, vai começar a colocar você na zona, tirar você da zona do conforto, trazer o desconforto para que você seja posicionado e posicionada no reino. E posicionamento vai ser abrir mão, posicionamento é sacrifício, posicionamento é muitas coisas, como ela falou. Mas o que é mais importante é que a gente vai estar com algo queimando dentro do nosso coração para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque antes de chegar ao final e Esté ter a coroa e o cetro, houve um processo e um posicionamento. Ela se posicionou. Então, que nessa noite você se posicione. E eu sei, pastora Jéssica, que Deus está te trazendo por um tempo novo de posicionamento. Eu vejo que o Senhor ele já mudou a posição do vento que está impulsionando o teu barco. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite, eu continuo dentro do barco. E eu estou te mostrando coisas novas. E eu estou te levando para lugares novos. Eu estou te entregando pessoas novas. Tem um tempo novo. Esse vento do novo que parece desconfortável, porque o novo realmente é assim, desconfortável, porque o ser humano, ele quer tomar posse das coisas, ele quer sentir segurança, mas Deus está te dizendo, eu estou te colocando dentro do barco, e o barco está balançando, o vento novo está soprando, mas o Senhor manda te dizer que o vento novo não é para o mal, não é para um lugar ruim. Manda te dizer ao Senhor que se eu não te tirasse do conforto, aleluia, você não ia acessar o tempo novo, você não ia ver terras novas. Manda te dizer ao Senhor, estou te tirando você, ó, desse lugar físico, desse lugar de terra, para te colocar dentro do barco, para te levar para os novos tempos de Deus. Sopra o vento de Deus, de novidade para a tua vida. E manda te dizer, Senhor, não tenha medo, porque o novo nas minhas mãos é seguro, embora tu não enxergue, embora você não veja, mas eu aqui estou conduzindo o vento do teu barco. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor manda te dizer, eu não estou dormindo, eu estou enxergando, eu vejo todas as coisas, mas o controle está na palma das minhas mãos. E o Senhor manda te dizer ainda por esses dias, diz o Espírito do Senhor para você, entenderás todas as coisas, diz o Senhor. Amém? Ô, glória! Aleluia, tomo posse na minha vida. Glória a Deus, tomo posse. Glória E a assim, o Deus. profeta entrega, mas Deus também fala para o profeta. Meu Deus, eu precisava. Eu espero que meu marido, se estivesse assistindo, ele receber também essa porção aqui de Deus para a nossa vida, porque só Deus sabe o Amém. tempo e a estação que nós, né, nesse tempo estamos vivendo. E é tão bom ouvir o Senhor falando de uma forma tão clara, tão Ainda mais eu clara. que não sei nada da sua vida, né? Porque a Sim, a gente gente se só se conhece de viu. eventos, né? Uma Isso, a gente só vez. se viu uma vez, né? E a gente está tendo esse momento aqui e eu louvo a Verdade. Deus por essa palavra. Realmente, eu precisava ouvir isso de Deus. Os ventos contrários, às vezes, nos assustam, mas Deus está no barco. Há quem pense que estamos bem, que estamos favoráveis, mas só Deus sabe o tempo desfavorável que estamos, mas que o Senhor tornará favorável
no tempo oportuno. Eu recebo E essa eu, palavra, eu recebo este novo de amém, em Deus. nome de Jesus. Glória a E Deus. eu vejo também um tempo novo de capacitação. Essa é a palavra. Eu vejo a palavra capacitação. Algo novo de Deus é capacitação. Deus diz assim: estou te capacitando para algo novo. É transição de tempo, é transição de propósito, é transição. Deus disse que a palavra é essa, tá? Não tenha medo, mas eu vejo, abre tuas mãos, abre a mão direita. O Senhor diz que te entrega ferramentas novas hoje. O anjo do Senhor está te entregando ferramentas, capacitação. O Senhor diz que tem uma nova roupa espiritual, que você está sendo vestida, revestida hoje. Amém? Glória a Deus. E o Senhor manda te dizer assim: ó, estou te entregando hoje uma espada de prata. Porque dentro da palavra você vai navegar mais profundo. O Senhor me mostra. Meu A capa de Deus. prata e a espada de prata significa isso. Profundidade na palavra, irmã Jéssica. Pastora Jéssica, é mais profundidade. Só que eu vejo Deus brincando com você dentro da palavra, dentro das emoções. Ai, arabassi, aradabassi, andabassi, arabassi. Oh, rabassi, aradabassi, arabassi. Oh, rabassi. Ai, aradabassi, arabassi. Eu vejo o Senhor mudando assim a forma de você fazer as aplicações da palavra. Ai, arabassi, andabassi. Ai, arabassi. É um novo posicionamento. Idabassi, arabassi. E essa palavra que você declarou, o Senhor também não te diz assim, de onde você não espera. Eu estou soprando o seu nome numa mesa importante, diz o Senhor. Aqui dentro desse país ainda vão ouvir falar muito da pregadora, mas a pregadora de uma maneira diferente, porque, tem um tempo novo, uma forma nova. Esse jeito, Rairabás, será aperfeiçoado de uma maneira diferente. Não que agora não seja bom, Rairabás, diz o Senhor, mas é um novo público, um novo momento, um novo tempo. Rabás, Arabás, 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 Siandás, Arabás. Arabás, Arabacatash, Rairabás. Não temas, diz o Senhor, minha filha, será algo maior e melhor. Rabás, Arabás. Andar, Arabás, nunca é igual ao menor. Rabás, Arabás, é algo maior e melhor. Rabás, Arabás. Ninguém que pôs a mão no arado e não olhou para trás, como tu tem feito, não receberá 100 vezes mais, diz o Senhor. Ninguém que abandona casas, pais, mães, irmãos, até filhos, para fazer da minha obra, não receberá mais, 100 vezes mais, diz o Senhor. É tempo de mudança, mas é para algo maior e melhor, diz o Senhor. Amém? Meu Deus do céu, gente, como Deus fala. Pastora, viu? Eu vi pelo Espírito, foram muitas ferramentas que eu recebi aqui. Glória a Deus. Vi. É só para quem crê. Quem não crê, Não, quem não crê, aqui é para quem é os loucos do Espírito. quem não Aleluia. crê, sinto muito, mas eu vi um homem aqui do meu lado me entregando muitas ferramentas. Ele vinha com a caixa mesmo assim de ferramentas. Eram muitas que vinham depositadas nas minhas mãos, muitas. Chega a sentir um peso na minha mão direita. Eu creio. Porque eram muitas ferramentas mesmo, assim, aquelas ferramentas. Eu não sei questão de nome de ferramentas, mas eram ferramentas para trabalhar assim de forma pesada, mas também aquelas para trabalhar com detalhes. Sabe? Aquelas que eram aquelas bem detalhes assim, de apertar mesmo, assim. Eram muitas ferramentas, diversas. Tinha aquelas maiores e tinha aquelas bem menores, assim, para apertar. Gente, profundo. Eu vi. Minha mão ficou pesada aqui, que eram muitas ferramentas. Ele vinha mesmo, assim, como um homem vestido, assim, mesmo para entregar a ferramenta mesmo. Um homem mesmo. Muito profundo essa experiência com Deus. Louva a Deus por sua vida, pastora. A senhora é uma bênção de Deus. Que Deus sobe teu nome. A senhora já sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida. Desta mentoria que o Senhor colocou na tua mão. E que possa ser expandida pelos 4 cantos dessa nação brasileira. Que o Senhor te leve para lugares extraordinários. Que teus pés não parem nessa terra. Que seus pés possam ir em inúmeros lugares. Eu declaro que você vai ser convidada para inúmeras conferências. Que você é uma vivalista neste tempo. Que o Senhor te colocou para ser uma vivalista neste tempo, nesta nação. Que o Senhor sopre aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Porque você é uma mulher que Deus separou neste tempo. Sabe aqueles 7.000 escondidos por Deus? Você está entre este povo.
E não só este povo que está aqui vai ouvir falar de você, mas eu também vou ouvir falar daquilo que Deus tem feito através da tua vida. Você é uma mulher muito ungida, separada, mulher de Deus, que ama o Espírito Santo, que ama as coisas de Deus. Siga em frente, independente daquilo que falem, independente se acreditam da forma que Deus lhe usa. A senhora não deve satisfação. A senhora não, que a senhora é quase da minha idade. Você não deve satisfação a ninguém. Você é uma mulher ungida. E o que Deus fala através de você, o Senhor vai respaldar. Nenhuma palavra que você tem dito nesse tempo vai cair por terra. E o Senhor vai respaldar você assim. Diante dos seus, diante do povo que Deus colocou para você cuidar, diante das pessoas que Deus colocou. Ainda vai vir muita gente aí. Se prepare. Porque Deus vai ampliar a tua tenda. Sobre a tua testa eu vejo uma palavra expansão. Se prepare. Aleluia. Porque você vai ainda para um estado para receber um treinamento do Senhor. Eu não sei que tipo de treinamento, eu não sei. Mas existe uma cobertura, umas pessoas que vão proporcionar um treinamento ainda muito mais profundo para você em questões espirituais. Nem é questão de habilidade técnicas, não. São habilidades espirituais mais profundas e mais poderosas sobre a tua vida. Você é uma bênção, uma bênção. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, seus filhos. A senhora é mãe de nação. Aleluia! Tomo Ai, meu posse. Deus. Amém. Tomo posse. Tomo posse. Glória a Deus. Quando duas profetas se juntam. Gente, a gente vai ficar aqui até 1h da manhã. Ia fazer vigília. Em breve a gente vai fazer. Em breve. Jéssica, muito obrigada. Amém. Muito obrigada de verdade. Você abençoou, o Senhor abençoou a nossa noite através da sua boca. Amém. E tudo aquilo que você tem feito, que você receba 100 vezes mais da parte do Amém. Senhor. Estou aqui às ordens, o que precisar, estamos juntas. Também, tá bom? conta comigo, tá bom? Deus te abençoe. No coração. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Que bênção. Glória a Deus. Meu Deus. Que palavra, viu? Você recebeu tudo aí? Glória a Deus. Pois receba. Porque o Senhor me fala por espírito que coisas que eu profetizei para a pastora aqui, você também, mulher, vai receber quando você se posicionar. Eu vejo o anjo do Senhor também trazendo ferramentas nessa noite para algumas mulheres aqui. E se você sente pelo Espírito que é você, abra sua mão direita, porque Deus ele vai estar derramando também. Deus está derramando também ferramentas na sua mão, colocando na sua mão hoje, para você viver seu chamado e seu propósito. E manda dizer ao Senhor, sou eu Deus que garanto, sou eu Deus que chamo, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que eu te chamei para fazer. Eu sou Deus que garanto. Eu sou Deus que assina embaixo. Manda dizer ao Senhor para duas mulheres nessa noite. Levanto vocês na área da política. Eu não sei quem é, o Espírito de Deus não me fala. Mas o Senhor manda dizer, levanto você na área da política. Deus está levantando duas mulheres no estado da Bahia que estão aqui dentro dessa live. Você será conhecida na política. Deus está levantando mulheres aqui nessa noite. E o Senhor manda dizer também, tem 3 pessoas aqui que Deus está dizendo assim, estou trocando sua patente nessa noite, patente no mundo espiritual. Você já é de liderança. Tem uma delas que são pastoras, que é pastora, está me ouvindo aqui. Manda dizer ao Senhor, estou mudando a sua patente nessa noite. Estou dando mais acessos no mundo espiritual. E alguém, o Senhor está mandando dizer assim, estou te dando acessos à minha biblioteca no céu. Manda dizer ao Senhor, alguém está sendo liberado hoje para receber a escrita de um livro. Toma posse, porque já é palavra de Deus na sua vida. Deus te trouxe aqui para assinar embaixo nessa noite, amém? Tem pessoas também aqui com muita tristeza, muita angústia. Você vai sair daqui agora curada, na autoridade do nome do Senhor de Jesus. Porque Deus está mandando dizer que o anjo da cura está indo até você. Vai curar e essa opressão e essa angústia do seu peito vai sair. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo nessa noite. E o Senhor está mandando... Eu quero encerrar, mas ele não está deixando. Recebe aí uma chave. Eu não sei do que é. Deus ainda vai revelar. Só quero que você abra a sua mão. Eu recebo também, viu, Jamar? Recebe aí, ó. Tô com minha mão aqui embaixo, aqui já, ó. Recebe aí. Uma chave de um projeto que o diabo tentou fechar. Meu Deus. Recebe a chave desse projeto hoje, que estava paralisado. E o anjo trouxe a chave para você e agora. Amém? Recebe a chave do projeto que estava na gaveta, que parecia que não ia mais dar certo. Deus disse que ele chega assim um dia improvável, uma hora improvável, para entregar
as chaves de acesso do seu projeto. Manda dizer ao Senhor, Rabás, Yarabá, Rabás, Ayarabás, Andás, Yarabás. Seu projeto será conhecido no Estado. Será conhecido no Estado. Deus está assinando projetos. São 3 projetos. Mais chaves. Abre a mão. São mais 2 chaves que estão sendo entregadas. Já foi entregue uma, agora a segunda e a terceira. O anjo entrega para você nessa noite. Chaves de projetos. Eu vejo casas. Deus me mostra claramente uma casa linda. Uma casa térrea, mas ela é tipo sobrado. Eu vejo uma casa com a parte de cima, vejo a garagem embaixo, vejo uma piscina. E Deus está mandando dizer, estou entregando as chaves dessa casa a você. Você profetizou, você desejou, você tem ela do jeitinho do seu coração, do seu sonho aí. Deus está dizendo, estou entregando hoje as chaves da casa dos teus sonhos. Toma posse, porque Deus é Deus de tudo. Ele é Deus do espiritual e do material, porque Ele sabe que você tem uma alma, que você é espírito, mas que você mora no corpo físico. E Deus é aquele que ama galardoar aqueles que lhe buscam com lealdade. E o Senhor manda dizer, estou dando as chaves da casa própria a 2 pessoas aqui. Segura que essa live hoje é profética. Eu falei para você, confiarei dos meus profetas e prosperarei. Isso foi o texto que Deus me deu. O Senhor disse que o profeta chega na casa da viúva e libera as chaves de prosperidade. Da boca de profetas que andam na presença do Senhor. Tem liberações do céu nessa noite para você. Amém? O Senhor diz assim, estou liberando também uma gestação para uma mulher que tem orado pedindo um filho. Eu não sei quem é, Deus não me mostra. Mas o Senhor disse, estou dando a você esse filho. Recebe. É um menino. Manda dizer ao Senhor, ele já foi profetizado. Será profeta na terra. Assim como foi meu servo Samuel. Rabás, iradabás, iradabacataxarairabás. Ora baciera da bacataxarairabás, ira da baciera da bacataxarairabás. Receba, porque o poder de Deus está descendo nessa live hoje, assim como a pastora Jéssica sentiu a presença do anjo entregando as ferramentas, essa experiência nova para ela. Você vai sentir também Deus tocar no seu ventre agora. Toca, Jesus, passa, Jesus, nesse ventre para gestar, para gerar, Pai. E se você crê, você toma posse. Amém? O Senhor manda dizer para você, Rosiane. Meu Deus, que forte. O Senhor não me passou aqui rápido e Deus manda entregar para você. Rosiane é o novo templo, viu? O Senhor manda dizer assim, ó, que tem um acesso que Deus está abrindo para você nessa noite, Rosiane. Se prepara, porque Deus vai trazer algo extraordinário e sobrenatural na sua vida. Essa luta, essas guerras, esses dias, é porque o diabo estava tentando atrasar aquilo que Deus já está materializando na terra. Amém? O Senhor manda dizer assim, só segura o teu coração e a sua boca. Amém? Glória a Deus. Estou chegando, diz o Senhor, para você nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você quer ser boca de Deus na terra, compartilhe esse canal, compartilhe essas lives, para que cheguem mais pessoas. Amém? E amanhã, às 22 horas, eu estarei com você aqui de novo, profetizando, entregando a palavra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, às 22 horas, estamos aqui.